É, eu tenho um presente muito especial para dar a você domingo, viu? Dois dedos de prosa com Falcão, humorista cearense, o Brega, Marcondes Falcão, não perca. É, vamos ainda passar alguns dias até lhe dar esse presente, né? Mas você merece, pela força que tem me dado, pela contribuição que dá aqui a esse canal, pelos palpites e também pelos comentários. Nesta quarta-feira, 15 de setembro de 2021, nós queremos chamar a atenção para o documento que um grupo de juristas, liderado pelo professor da Universidade de São Paulo, Miguel Reale Júnior, entregou ao à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, da Covid no Senado, que delatou, né? Eu me lembrei dos 7 pecados capitais, né? Os 7 crimes do capitão Bolsonaro. Olha, eu anotei aqui. Violação de garantias individuais. Não há dúvida, né? O que o Bolsonaro tem feito para violar as garantias individuais é uma loucura. A epidemia, a contribuição que ele deu ao coronavírus, a gente só pode imaginar que ele esteja batendo continência para o tal do vírus, né? Infração de medida sanitária preventiva. Ele vive sem máscara por aí. E também incentivando que ninguém tem que usar máscara, que ninguém tem que evitar aglomeração, que ao contrário, a economia prevalece sobre a vida. Charlatanismo, já deu até para emas, né, a cloroquina que ele acha que cura a Covid, mas ninguém confirma isso cientificamente. Incitação ao crime, permanente isso. Prevaricação, aquele caso dos irmãos que foram denunciar a ele no Palácio da Alvorada, os irmãos Marinho, né? O Luiz e o Luiz Eduardo, o deputado e o burocrata do Ministério da Saúde. E ele disse que ia avisar o DG da Polícia Federal e não fez nada. E, por fim, crimes contra a humanidade. São 7 crimes relacionados pelos juristas, um documento que vários juristas amigos meus, como Modesto Carvalhosa, o Walter Maierovitch e outros, né, consideraram de excelente qualidade jurídica e uma grande redação, principalmente a conclusão, que é dura e definitiva, né? Isso aí vai, de certa forma, inspirar o relatório de Renan Calheiros, que, como eu já avisei aqui ontem, está relatando também uma proposta de mudanças nas regras de impeachment que são regidas por uma lei de 1951. Eles estão propondo tirar das mãos do presidente da Câmara o poder exclusivo de abrir o processo e também do Procurador-Geral da República de ser a única instância que pode mandar o Supremo Tribunal Federal julgar crimes comuns no exercício da presidência da República, né? Ontem a CPI, hoje, quarta-feira, a CPI da Covid ouviu o advogado Marconi Faria, que é acusado de ser o lobista da Precisa, embora tenha negado e tenha usado e abusado do silêncio, não alterou em nada a convicção do chamado G7, o grupo dos 7 senadores independentes e da oposição, que vão relatar, inclusive, a sua frequência muito assídua na cozinha do rei. Ele participou, inclusive, ajudou o 04, o Jair Renan, a abrir uma empresa para mídia e outras assessorias, né? A comissão também decidiu que vai ouvir a senhora Ana Cristina Vale,
ex-segunda mulher de Jair Bolsonaro, que tem algumas historinhas a contar dentro do campo específico da Covid, mas também no caso da chamada rachadinha, né, da extorsão. Bom, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o boneco de Olinda, né, ele foi ao Palácio, participou de uma solenidade com o Bolsonaro, fizeram fotos sorridentes, quase beijos, digamos, muitos afagos, quase beijos, voltou para o Senado e no Senado ele devolveu a medida provisória da mentira, a MP da mentira, aquela medida provisória que praticamente proibia as redes sociais de impedirem mentiras flagrantes, a circulação de mentiras flagrantes, em nome da liberdade de expressão. Bom, isso é tudo muito suspeito, né? Eu já tinha avisado desde a decisão de Augusto Aras, que é bolsonarista, de carteirinha, não é de raiz, porque é petista de raiz, e bolsonarista de carteirinha, e que também representou a relatora da ação do Supremo a respeito da suspensão dos efeitos dessa medida provisória, que é relatada pela ministra Rosa Weber. Eu acho muito suspeito isso pelo seguinte: isso tudo foi feito para valer ali a partir do dia 6, ou seja, na véspera do 7 de setembro, quando o Bolsonaro e os bolsonaristas esperavam uma grande explosão popular que poderiam autorizar, um autogolpe. No fim não deu nada certo, e quem escreveu o texto mais engraçado e mais correto sobre isso foi minha colega Vera Magalhães, no Globo, contando que o Bolsonaro é tão preguiçoso que até para dar golpe ele tem preguiça, e como o golpe exigia trabalho, o golpe fracassou. Mas tendo fracassado o golpe, ele não ia precisar da MP para mais nada, e estava pegando muito mal para o Rodrigo Pacheco, inclusive pela sua atuação como mestre-escola, depois de ter fechado o Senado ameaçado pelos golpistas, durante toda a Semana da Pátria, como se fosse um grupo escolar, até mesmo um jardim da infância, quando é uma reunião de velhos. Senado vem de senhor, do latim, né? O certo é que ele escreveu o óbvio na recusa, na devolução da medida provisória à presidência da República, e a medida caiu no vazio e no esquecimento. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já previu há algum tempo que não há mesmo como, na Câmara dos Deputados, prosperar qualquer tipo de processo de impeachment contra Bolsonaro. Ou seja, é muito mais provável que o Bolsonaro chegue na presidência no dia 31 de dezembro de 2022 e não que ele caia por impeachment antes. De qualquer maneira, eu quero, a partir dessa declaração do Kassab, e lembrando que um grande artífice da permanência do Bolsonaro é o Lula, ou seja, é o PT do Lula, é que nós já começamos a ver no noticiário do cotidiano a evolução dos fatos para a qual nós apontamos aqui, né? Nesta quarta-feira, o petista Ricardo Lewandowski já despachou mais 2 processos do Lula para a Justiça Comum, ou seja, para a prescrição. Já prescreveu um recentemente e todos vão cair na prescrição. Aqueles, principalmente sob a liderança de Gilmar Mendes, ficaram avisando que não, que aquilo só podia tornar o Lula inelegível, só o Lula, elegível, aliás, só o Lula se beneficiaria. Não, o Eduardo Cunha, o caranguejo, o artífice do impeachment de Dilma, também foi beneficiado nesta semana por uma medida retirando a punibilidade da sua pessoa. Agora nós tivemos a retratação preventiva do senhor Léo Pinheiro, que aliás é sogro do Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, e não de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.
Eu me enganei ontem, peço desculpas a você. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, bolsonarista de raiz, é genro de Léo Pinheiro. E o Léo Pinheiro também não explicou a ninguém por que ele devolveu tanto dinheiro ao governo se ele não roubou, se ele não é um empreiteiro corrupteiro, se ele foi forçado pelo pessoal da Lava Jato a confessar o que ele não tinha feito, né? Essa retratação preventiva certamente é outro boneco de neve, né? Vai vir aí a do Renato Duque, a do Pedro Barusco e outras bastante votadas aí por causa do escândalo da Odebrecht, né? Agora, tudo isso é para demolir a reputação do Sérgio Moro como candidato a presidente da República. Mas eles não confiam apenas na demolição da reputação que começou com o famoso caso do Intercept Brasil, né? O Sérgio Moro está sendo praticamente proibido de se candidatar. Foi feita uma primeira tentativa no começo da semana, na votação de um código eleitoral absolutamente absurdo, sem a menor necessidade, que incluía quarentena de militares, policiais, promotores e juízes. A emenda foi derrubada, o destaque foi derrubado. Então não houve, essa quarentena não passou. Mas os jornais estão publicando notícias plantadas pela base governista de que a quarentena dos juízes e promotores vai voltar, contrariando o regimento interno da Câmara dos Deputados, sobre a liderança do seu maior defensor, que é o Arthur Lira, ele também suspeito de corrupção. Então, eu quero dizer que isso tudo pode vir a prejudicar uma eventual candidatura Moro, e eu nem sei se o Moro é candidato mesmo, mas mostra que o certo é que o Moro ainda assusta os seus eventuais réus, né? Pois bem, nesta semana, foi no fim da semana passada, eu fui ao dentista, e ele estava assistindo na TV, né, uma transmissão do Jornal da Manhã da Jovem Pan, uma longa e cansativa entrevista do Vitor Hugo, líder do Bolsonaro na Câmara, do PSL, a respeito da lei antiterrorismo. Foi ali que eu tomei conhecimento de que existe uma lei antiterrorismo aliás, uma reforma da lei antiterrorismo sendo votada no Brasil. É um absurdo a mais que confirma aquele primeiro crime dos 7 crimes capitais que eu citei aqui, né? Violação das garantias individuais. É a criação de uma polícia política que eu denunciei no primeiro governo Lula, quando o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos, e que até hoje, um presidente agora da extrema-direita, a direita faz o que a esquerda não conseguiu, está tentando. O Estado de São Paulo, o jornal onde eu trabalho, fez um editorial muito bem feito e muito violento contra essa iniciativa, contra a liberdade individual. E o Bolsonaro ainda tem a coragem de sair por aí defendendo liberdade de expressão. Aliás, hoje, quarta-feira, né, dia 15, na página 2, que é a página anterior à página dos editoriais, é publicado um artigo de minha autoria, chamado Espelho, Espelho Meu. Há alguém mais indesejado do que eu, que é o Bolsonaro dando uma de rainha má, se olhando no espelho para saber quem é que era mais impopular do que ele precisava consultar. E era o Temer. O Temer foi mais impopular do que ele, e ele foi procurar o Temer para fazer a famosa nota de reconciliação com os poderes. Nesse artigo, eu chamo a atenção para uma coisa que eu gostaria de voltar a te citar aqui neste vídeo, que é o seguinte: o Temer vai sozinho num avião enorme da FAB, gastando querosene público, para Brasília, para convencer o Bolsonaro a telefonar para Alexandre de Moraes para fazerem as pazes. Ele, Temer, fez o telefonema foi feito, e isso foi aplaudido no Brasil inteiro como um grande gesto de reconciliação entre os poderes, de harmonia entre os poderes. Não, não é nada disso. Eu encerro o artigo dizendo que, no mínimo, isso aí era um acerto
pessoal e sigiloso, porque o sigilo telefônico é garantido, né? Ou seja, não é nada republicano isso aí. Agora, enquanto isso, o Moro está na possibilidade de ser julgado e até condenado porque conversava com os promotores no momento em que estava julgando o enorme escândalo de corrupção sob os governos Lula do PT. Este é o Brasil, meus amigos. E se você tiver já de saco cheio, faça o seguinte, resguarde-se para no domingo ver Dois Dedos de Prosa com o Falcão Velho de Guerra. Estou lá para conduzir o papo. Direto ao assunto. Em pé. Só a verdade salvará a nossa pátria.